Olá, meu nome é Silvia Lopes, eu sou produtora de eventos e este é o nosso podcast, O Casamento e Comportamento, a minha sala de visitas, onde eu recebo convidados muito especiais para falar daqueles temas que nós tanto amamos, casamento e comportamento. E já comecei batendo, não me comportando bem, batendo no microfone. E hoje ela tem o poder de dar emoção e gerar uma memória afetiva em um momento singular. A música que embala a cerimônia de casamento está entre os principais pontos a serem discutidos e escolhidos pelos noivos. Sobre este assunto, nessa edição do nosso podcast, eu recebo a talentosíssima Ana Paula do Quartiles e o talentosíssimo maestro Alexandre da Otava Bassa. Só tenho talentos hoje aqui. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, muito obrigado, Silvia. Que prazer. Eu estava bem ansiosa com essa conversa, porque quem me conhece um pouco mais a fundo sabe o quanto eu sou apaixonada pela cerimônia. Então, no meu entendimento, a cerimônia de casamento, ela tem que ter densidade, ela tem que ter volume, ela tem que ter instrumentos, ela tem que ter música, ela tem que levar os convidados e os noivos para um outro momento, elevar, né? Então, eu fico muito feliz de vocês terem aceito o convite. E para começar essa conversa, o ponto que eu acho mais importante é vocês explicarem a formação de vocês, porque a participação de um músico na cerimônia é um período curto, né? E muitas vezes os noivos falam assim, nossa, mas tudo isso só vai ficar 1 hora, são só 40 minutos. Como se deu a formação de vocês e como vocês chegaram nesse posicionamento, né, nesse negócio? Vamos deixar a Ana falar primeiro? Primeiras mulheres? Então tá. Eu venho de uma família de músicos, eu toco desde criança, né, o violino, e meus pais têm uma empresa também de música para casamento no interior de São Paulo. Então sempre foi uma paixão desde criança, sempre tive contato com noiva, tocando desde criança. Então, para mim o casamento é algo que arrepia, assim, né? Tá Quando ali... você estava na barriga da sua mãe, Ana, você já ouvia Boccherini. Tá. E já estava tocando em casamentos. Literalmente. Já estava a Ana, quando estava na barriga, já tocava em casamento. Então é uma paixão muito antiga, assim, e é essa coisa, assim, de estar ali no casamento, de estar tocando e de se arrepiar junto, né? E de saber que é uma emoção conjunta ali no casamento. Então, a minha formação passou muito por isso. Eu sou uma musicista erudita, né? Fiz faculdade, formação ali na Belas Artes. O que uma musicista erudita? É porque tem músicos que têm uma formação autodidata, às vezes uma formação mais popular, e eu tive uma formação mais clássica, passando por conservatório, né, por professores, toquei em orquestras, então eu venho deste berço, né, dessa formação mais clássica, mas sempre com essa veia também de ter os instrumentos clássicos tocando popular, tocando o que faz sentido para os noivos. Então a minha faculdade também é de musicoterapia, e nisso eu vi muito sentido em trabalhar com casamentos, porque são músicas que fazem parte da história do casal. A musicoterapia veio primeiro que o casamento ou o casamento veio primeiro? Veio primeiro. Tanto que eu tô no Quartiles desde 2002, né? Eu não entendi. Quem que veio primeiro, Ana? A música para casamento. A música para casamento veio primeiro. Eu sempre toquei. Eu toco em casamento desde os 9 anos de idade. Né? Então eu toco com meu pai, com a minha mãe. Então seu pai toca que instrumento? Pianista. Teu pai é pianista. Os dois que bonito. E a minha mãe toca flauta também. Que amor. E daí o meu irmão que se apaixonou pelo violino, introduziu o violino na família, aí eu fui atrás e eu toco violino e viola erudita. Então, os 2 instrumentos. E é uma paixão essa questão da musicoterapia, que é um trabalho paralelo, né? Eu sou apaixonada pela música curando pessoas, né? E fazendo esse trabalho terapêutico. E eu vejo muito da musicoterapia na escolha das músicas do casamento, né? Dos noivos irem lá atrás buscar uma música que tocou no casamento dos pais, ou uma música que emociona. E eu acho que isso dá sentido pro casamento, né? Não pode ser qualquer música. Total. E você, Alexandre, como que começou a sua formação? Porque o Alexandre, além de maestro, também é cantor, né? Isso. Como formação, eu sou um cantor lírico, tenor. O que é um cantor lírico e o que é o tenor? Porque esses termos a gente ouve, mas eu mesma, assim,
bate-pronto não conseguiria explicar o que é um Sim. tenor. Você sabe que é interessante essa pergunta, porque neste sábado nós fizemos um casamento e no final do casamento eu cantei o Ave Maria no momento da bênção das alianças, e no final do casamento, quando todos já tinham saído da igreja, ficou um casal de convidados e era um casal jovem, e o rapaz veio na minha direção emocionado, com lágrimas nos olhos, e perguntou: qual o tipo de canto que você fez aqui? E aí eu expliquei para ele: isso é um canto lírico e eu sou um tenor. Então eu tive que explicar para ele justamente isso, e ele agradeceu. Fiquei muito emocionado, foi muito lindo, e agradeceu, daí saiu, né? Então o cantor lírico, ele é um cantor que o cantor lírico, ele nasce no momento em que não existia microfone. Então você precisava, aí onde nasce a ópera também, né? Precisava projetar muito a voz. Então a técnica do canto lírico é de muita projeção, de muito brilho na voz. Então por isso que existe muito estudo para se trabalhar técnicas, para se fazer esse tipo de canto. Então ele acaba sendo um canto muito apropriado para cerimônias na igreja, principalmente, porque ele projeta a voz de uma forma muito ampla. E as pessoas sentem, então, esse tamanho. Então, vem de encontro aquilo que você falou, de encher a igreja de elementos, a música, né? Literalmente enche, né? Isso, é. Preenche. E tenor trata-se de uma classificação vocal. É uma voz mais aguda. São quantas classificações vocais hoje? Isso, então a voz masculina, temos os contratenores, que seriam aquelas vozes muito agudas que cantam numa região feminina da voz. E aí temos os tenores, que são muito conhecidos, né? O Pavarotti, enfim. E aí nós temos barítonos, que são vozes médias, e os baixos, que são as vozes mais graves. Então é isso dentro das vozes masculinas. As vozes femininas, nós temos a voz mais aguda, que é a de soprano, aí as mezzo-sopranos. Que é a Callas. Isso, Maria Callas. Nossa, soprano, Maria Callas, ela canta, ela me arrepia inteira. Isso, e tem diversas sopranos maravilhosas. Mezzo-soprano, que é uma voz um pouco mais grave, e contraltos, que são as vozes bem graves femininas, né? Então, E diversas quando, classificações. depois, eu vou fazer essa pergunta, mas depois a gente volta no começo. Quando vai para uma cerimônia de casamento, é possível colocar todas essas vozes, ou existem vozes mais adequadas para uma cerimônia de casamento, considerando o tempo, o espaço? Como que funciona isso? Na verdade, é possível que todas essas vozes cantem. Muito tem a ver com a preferência, às vezes, né? Os noivos podem preferir vozes mais agudas ou vozes mais graves, por exemplo. Aí você muda a tonalidade da música e coloca, enfim, naquela tonalidade apropriada para aquela voz, né? Então, por exemplo, eu como tenor, eu canto um Ave Maria em Sol maior ou em Fá maior. E se fosse um barítono, já cantaria em Mi bemol, um pouco mais baixo, né? Entendi. Mas o efeito da voz é muito semelhante. A diferença está, né, em algumas características timbrísticas da voz e de preferência mesmo, né? Há quem goste mais da voz de tenor, há quem goste mais de uma voz de barítono. Entendi. Existe também a preferência. Isso, exatamente. A preferência. E daí você começou como cantor, a sua formação toda de cantor, e como que você se tornou maestro? Então, atualmente, e na verdade desde 2002, eu sou cantor integrante do Coro da Camerata Antico de Curitiba, que é um grupo de formação erudita, né, que interpreta a música de concerto, e é um coro e orquestra, né? E com esses diversos maestros que trabalharam com o coro, fiz diversos cursos, e me interessei muito pela questão da regência também, principalmente a regência coral. Então eu trabalho já há muitos anos, na verdade, desde adolescente eu trabalho com música coral, né? E isso então me trouxe, né, através dessa vivência, muita experiência com coral. E foi então que nós, em 2016, com a ideia de fazer algo que não é muito feito aqui no Brasil, nós criamos o coro masculino Otava Bassa. Então eu iniciei convidando alguns amigos, enfim, é um coro com cantores profissionais, e esse coro foi tomando tamanho, né, e excelência. Nós fomos vencedores de 2 concursos internacionais de canto coral masculino, né?
E junto com isso, então, nós começamos a produzir eventos, não só casamentos, mas eventos diversos, concertos, espetáculos, eventos de diversas naturezas. E o coro masculino seria, então, do Otava Bassa, o nosso diferencial, né? Então, com cantores líricos, cantores solistas, no caso, e também o coro em si, né? Então, nós temos feito esse trabalho que surgiu. Mas eu já cantava em casamento desde, assim, servindo a outras empresas, né? Só não ganhou da Ana, que já na barriga da mãe ia pro casamento, né? Isso provavelmente, sim, já há uns 20 anos que eu atuo como cantor de casamento, né? Mas com o Otava Bassa, isso vem desde 2018, por aí, em casamento. Em casamentos. E como vocês veem hoje a cerimônia do casamento, né? A gente teve um bate-papo esses dias com os celebrantes e como as cerimônias mudaram, né? E ela tá numa transformação ainda, né? Cada hora a gente é surpreendido com novos desejos, com novos formatos. Como vocês enxergam hoje a música na cerimônia de casamento e como vocês direcionam quando os noivos chegam para vocês? Qual que é o direcionamento que vocês dão para cada casal? Eu gosto sempre de sentir o perfil do casal e o que eles estão buscando. Claro que uma cerimônia em igreja vai ser completamente diferente de uma cerimônia na chácara, uma cerimônia de dia, uma cerimônia durante a noite, né? Então tem diferentes sugestões. O nosso grupo também ele foi se diversificando a partir dessas mudanças também, né? A gente começou em 2002 só com cordas, com quarteto de cordas. E daí depois, em 2010, entrou o piano, aí foi entrando harpa, sempre nessa linha mais clássica, mas depois a gente viu essa necessidade mesmo, né, dos noivos de ter algo diferente. Então entrou saxofone, tem noivas que são bem tradicionais, que querem clarins, às vezes mesmo casando em chácara, né, que é algo que às vezes a gente espera ver mais na igreja, os clarins com a bandeirinha, algo bem pomposo, e às vezes a noiva vai casar na chácara, mas tem o sonho. Então a gente procura diversificar também o formato da nossa equipe para poder atender, mas é sempre importante entender o que os noivos estão pensando. E já aconteceu, Ana, por exemplo, de algum casal ir até você e musicalmente você não conseguir atender, ou será que isso acontece mais na questão das vozes? Já passaram por alguma situação assim ou não? Já. Sempre tem, né? Sempre tem. E assim, o nosso trabalho é instrumental, mas a gente tem parceria com alguns cantores também, né? Mas às vezes os noivos querem aquela voz, né? Já aconteceu. Falar, não, desse jeito, igual da gravação, a gente não vai conseguir fazer. Porque a cerimônia é muito dinâmica, né? Às vezes a gente não tem como prever uma mudança de música, onde vai acontecer, né? E às vezes eu falo, não, é melhor colocar a gravação nesse momento, porque a voz da Whitney Houston eu não tenho em Curitiba. Não tem como fazer, né? Então, sim, já porque aconteceu. Tem músicas que são muito associadas àquela figura, né? Aquela pessoa. Você não vai conseguir reproduzir, vai causar frustração. E com você, Alexandre? Sobre isso, existe um aspecto também que a música imaginada, muitas vezes, ela vai ter um resultado completamente diferente pela formação musical, né? Então, se é aquela música que ela de repente é feita por uma banda de rock, né, com vocalista, enfim e tal, aí você vai trazer isso para uma formação de violinos e por mais que você consiga fazer um arranjo com aquela música, ela vai soar completamente diferente, né? E claro, a gente daí, por exemplo, Otava Bassa, no momento que a música vai para uma escolha de algo mais popular, então a gente não usa o cantor lírico, a gente usa o cantor popular, que nós temos também parceria, né? Mas eu acho que assim, eu tento sempre tentar ajudar as noivas, os casais, enfim, a perceberem qual a sensação que eles vão ter com aquela formação escolhida. Acho que isso é muito importante, né? Então, a ter referências a partir disso, né? Existem pessoas que têm já uma vivência, que gostam de música erudita e vêm já bem determinadas, assim, eu quero meu casamento bem clássico, eu gosto dessa música, e essa. Recentemente nós tivemos um casamento que foi grande, foram 32 músicos contratados. E a mãe da noiva, ela era
professora de piano, formada em piano. Então ela já veio, ó, eu amo essa música, essa, enfim e tal. Então aquilo foi bem fluido, assim, a gente conseguiu, né? Mas muitas vezes a gente precisa dar esse respaldo, essa explicação e essa percepção, né? Para que a noiva e quem a música seja condizente desde a escolha do repertório, com a formação escolhida, com o local onde vai ser feito, com o estilo do casamento, com o vestido da noiva, com a decoração. Tudo isso tem que ser harmonioso. Ele, né? tem que se conversar, Tem né? que se conversar. E dentro desse cenário que vocês colocaram, quantos músicos, dentro de cada um da característica, né, do seu grupo, quantos músicos vocês recomendam que esses casais contratem para uma cerimônia média em Curitiba? Vamos dizer ali 200, 250 convidados, que tem sido a média dos casamentos. Aliás, até tem um estudo sobre isso, né? Que esse vai ser o número para os próximos anos. Qual seria o mínimo de músicos necessários? Nem me perguntem o que eu acho, porque eu gosto de músico. Eu acho que a gente deve concordar nisso, porque tem que levar em consideração o espaço, né? Por exemplo, uma igreja muito grande vai precisar de mais músicos, porque tem toda a questão da acústica, da reverberação. Uma igreja muito cheia também, né? Às vezes a igreja é pequena, mas tem gente de pé ali, precisa também para dar esse efeito maior, e se a cerimônia é ao ar livre também. A gente está falando de quê? De 4, 6? A gente recomenda um músico para cada 50 convidados. Olha só, então, tem um racional isso daí, um músico para cada 50. Não quer dizer que não dá para fazer, né? Mas até tem um padrão também de cerimônias muito pequenas acontecendo ultimamente, tem, né? muitas. Que a gente faz só com violino, por exemplo. Eu já toquei em casamento para 8 convidados. Né, 10 com os noivos. Daí teve uma música para a entrada dos convidados, porque eram as tias, as testemunhas, daí todo mundo entrou na igreja, assim. Então, é um padrão muito diferente. E daí um músico já é emocionante, já dá um toque especial você ter um músico, né? Mas nas outras cerimônias, a partir de 30 convidados, a gente já recomenda no mínimo um dueto. E para essa quantidade, um quinteto, eu recomendaria. E daí, por exemplo, uma cerimônia num lugar muito aberto, né? Com, por exemplo, um lago ali, um lugar muito, assim, aberto, eu recomendaria 6. 6 músicos. E na sua formação também, Alexandre, com as vozes, como que funcionaria isso? Assim, quando a gente fala de vozes, a gente tem o coral e tem os cantores solistas, né? Tá. Quando cantor solista, você pode fazer com apenas um cantor, o repertório, né? E aí a gente também tem uns instrumentos, né? Então, quando é com cantor solista, eu até, inclusive, eu sugiro que aquele cantor sirva para algum momento específico. Por exemplo, como nós temos no sábado, que eu cantei Ave Maria apenas. Todas as outras músicas foram instrumental. Né? Ou, claro, pode ter mais algum momento, enfim, né? Quando a gente tem coro, o mínimo de 8 cantores, para que isso se caracterize como coro, porque daí, quando a gente fala em coro, a gente geralmente tem uma divisão em vozes. Então, um coral geralmente é feito a 4 vozes. Para que a gente tenha um coro, a gente tem que ter no mínimo 2 cantores em cada voz. Então, daí a gente tem um coro. Então, um coro parte de 8 cantores, né? Mas a gente tem feito com 12 cantores, 16 cantores, 20 cantores, depende do tamanho do instrumental que também acompanha, né? E, por exemplo, nós fizemos um casamento que a noiva só queria coro. E eu tive que insistir para ela que eu precisava de pelo menos o piano para dar a base harmônica ali, né? Então ali nós tivemos um coro maior e só o piano acompanhando. E foi lindo, foi belíssimo. Você me falou uma coisa agora, Gláucia, os casamentos em Angola, eles têm, é muito comum só ter o coro. Olha só. A capela. E assim, igrejas grandes, um coro, a gente está falando de quantas vozes? 12 vozes para mais? Mas sem acompanhamento nenhum. Sem acompanhamento, com o coro. Que interessante, né? Eu até ia falar, é legal que ele tá fazendo toda a explicação do coro, e nas cordas a gente segue a mesma lógica, né? E como então também tem o quarteto de cordas, segue essa mesma lógica do coral. Tem então, que ter o piano? Não, o de cordas só. De cordas. Tem os 2 violinos, que um faz a voz do soprano, o outro do contralto, que é a mesma divisão que ele falou. Uhum. Depois a viola erudita, que parece um violino. É muito comum também as pessoas chegarem, eu quero aquele grupo com 3 violinos e o violoncelo.
peraí, né? O que eu tô tocando é a viola. O que eu acho melhor é aquele violão grandão, Silvia. O violão grandão eu acho ó concurso. Então teria a viola, que faz esse papel do tenor, né? E o violoncelo, que seria o baixo. Então ainda dá para colocar o contrabaixo acústico, que traz mais um grave. Então a gente também segue essa mesma divisão pensando nos instrumentos, e o piano também vem preencher, né? Mas não é, embora não seja necessário. Mas é muito comum chegar pedido pra gente, por exemplo, eu quero um saxofone e um violino. E daí eu tenho que explicar, não dá. É a mesma coisa que chegar e falar, eu quero, sei lá, né, 2 tenores ali no meu casamento, ou um soprano e um tenor. Precisa daquela base para acompanhar, né? Então eu falo, não, tudo bem, dá para fazer o violino e o piano, ou um violino e um grave, um violoncelo, ou o violino, sax e o piano, né? Fazendo esse meio de campo. Ter um instrumento harmônico. Né? O piano, o violão são instrumentos harmônicos. Então, esses instrumentos que vão dar a base da construção musical harmônica, que são os acordes, enfim e tal. A partir daí, você precisa ter um instrumento melódico. Esse instrumento melódico pode ser o violino, ou pode ser um cantor, enfim. Então, o mínimo é você ter um instrumento harmônico e algo melódico, né? Então, isso E algo que chega muito, imagino para você também, são os vídeos do YouTube. E daí aparece aquele vídeo super bonito. O vídeo do YouTube. Não, o vídeo bonito, a pessoa ali tocando violino. E daí a noiva fala, eu quero só o violino igual desse vídeo. E daí você explica, não, presta atenção, tem um acompanhamento tocando junto, né? A pessoa deu o play ali e tá tocando o violino junto. Não, mas eu queria só o violino. E daí, não dá, eu não faço. E daí é um tipo de caso que eu não atendo. Se a pessoa insiste, não, eu quero o violino e o sax. Não faço. Porque já sabe que não vai funcionar lá na frente. E acho que esse é um ponto muito importante, né? Quem não tem conhecimento musical pensa que é muito simples esse elemento no casamento, que é ir lá e resolver. Não, vai lá e não, é muito mais complexo. Vários pontos precisam ser considerados. Não dá para ter o sax com o violino. Ou então a noiva tem 250 convidados e quer só o violino, porque ali no vídeo do YouTube tá bonito. E o DJ pode colocar e vai ficar bom, mas não é isso, né? Não é isso. Quanto mais instrumentos, mais preenchido fica. Quanto mais vozes, né? Maior a emoção. E a questão mesmo de funcionar aquilo, né? Uma coisa é você ter um vídeo editado, você ter todos, né, que foi feito em estúdio, coisa assim, e outra coisa é você ter óleo ao vivo, né? Então você primeiro, se você vai fazer num ambiente aberto, você tem que ter uma ótima sonorização, porque você não conta com acústica, né? Então tem que ter uma ótima sonorização, e aí também o número de instrumentos, tudo que você vai tem um formato mínimo necessário para que fique bom, né? Exato. E se você vai fazer dentro de uma igreja, você conta com acústica, mas dependendo do tamanho da igreja, um violino só vai sumir. Não resolve. Ele não preenche. Não preenche. Na verdade, ele faz até o efeito contrário, né? Ao invés de emocionar, de envolver os convidados, ele acaba empobrecendo e marca a cerimônia pela falta. Nossa, não, eu fui numa cerimônia de casamento, você não ouviu a celebração, você não prestou atenção na noiva, porque o elemento mais marcante era a falta musical. E um ponto que eu sempre reforço com as minhas noivas é que a cerimônia é o primeiro momento de encantamento. Primeiro que a ritualização do casamento, ela acontece ali, independente do formato de casamento e da sua fé. Mas ela é o momento de encantamento do convidado e é aquele momento que você coloca todos sob uma mesma egrégora. Então a música é mega importante, não tem, é um elemento que você não pode não pode flertar com o perigo, né? É muito, muito sério isso. Eu penso assim, né? Alguém que tem a sua fé, e é por isso que a pessoa resolve casar na igreja, né? Para ter a bênção de Deus. Então ela tem uma vivência ali de familiar e tradição, e de frequentar as missas ou os cultos, o que quer que seja. E naquele momento ali, é aquele momento único que foi feito um ritual para ele, para abençoar ele naquele momento, e provavelmente, possivelmente será o único na vida, né? Queremos que seja o único na vida, Alexandre. Isso, né? Então aquele momento tudo tem que ser ali do mais especial possível, o mais emocionante, o mais sagrado, o mais tocante.
né? Então, nesse sentido que eu acho que também é do nosso dever, né, é de trazer essa visão para as noivas e para quem está buscando, né? Porque eu já tive a oportunidade, não com a minha empresa, mas quando eu cantava em outros assim, de fazer coisas muito estranhas. Por exemplo, de cantar o tema do Champions League de futebol e o noivo entrar de camiseta de futebol na igreja, assim, sabe? Então, eu acho que assim, tudo bem, você pode ser apaixonado por futebol, seja uma parte importante, só que o teu casamento é outra coisa, outro departamento na tua vida, né? E fazer isso dentro da igreja, né? E outro tipo de amor também, exatamente, né? Acho que às então, vezes o que acontece é uma confusão onde as coisas precisam, a caixinha que elas precisam pertencer, né? Exatamente. Então, nesse sentido, eu sempre tento imaginar o que combina, qual música que vai ser tocante, que vai fazer desde a entrada dos convidados na igreja com o prelúdio tocado, que vai fazer com que as pessoas comecem a ter um sentimento de se voltar para esse momento que vai ser um momento sagrado e tornar realmente todo esse rito sagrado e importante, né? Então a música, ela tem esse poder. Você falando de musicoterapia, já imagino isso, né? Qual tema que você pode ouvir que vai te trazer uma paz para o teu coração, que vai te deixar reverente para aquele momento, né? E durante as entradas, o que significa a entrada para cada momento, né? Qual música que vai dar uma estética para os passos, inclusive, né? Que vai ter um ritmo bom para que entre bonito, para que tudo saia perfeito nesse sentido. Qual música naquele momento que está sendo a bênção das alianças, que talvez seja um momento ali mais sagrado ali, né? Qual música que vai tocar de forma que a gente possa trazer um momento para parar e contemplar. E contemplar. Né? E agora você falou um negócio muito importante, que essa questão do passo. Às vezes, os noivos escolhem músicas que não dá o compasso do passo. Então, a sensação de quem está assistindo é que está tocando algo e que a entrada é outra coisa. Esses dois elementos não se conversam. Que interessante isso, né? Olha como é bem mais profundo a escolha musical. E tem algo que vocês se recusam a tocar? Tipo, não, isso a gente não toca. Polêmicas, cri. Não, eu acho, assim, uma coisa muito importante, falando de cerimônia, e principalmente na igreja, é saber a música que está de acordo com as normas da igreja, que o padre vai autorizar, enfim e tal, né? Então tem músicas que quando eu desconfio que aquilo ali vai brecar, eu já digo, isso aqui talvez não dê certo, né? Mas na medida do possível, eu não sei, eu pessoalmente, eu tento atender, né? Porque muitas vezes a música, ela vai além daquilo que eu concebo, mas é aquele momento que foi vivido, e a importância que aquela música tem, né? Às vezes é uma música do Roberto Carlos, e ela vai ficar lindo se você tocar e trazer para aquele momento, né? O significado que ela tem para aquelas pessoas que estão ali, né? Então isso vai... enfim, por isso que tudo tem que conversar, tudo tem que ser analisado em todos os aspectos. Mas se alguém vem para mim assim, sem muitas ideias e pede um conselho, eu digo, você vai casar na igreja? Vamos fazer uma música clássica? Porque a música clássica, na minha opinião, é aquela que você, quando assistir eu ia falar sua fita de casamento, porque é uma coisa antiga, ficou meio antigo, né? Alexandre, você está denunciando a tua idade. Eu não sei o que é fita de casamento, Alexandre. O que você está falando? Eu tenho a minha fita do meu casamento. Entendi. Mas quando ele for assistir, né, daqui a alguns anos, aquela música vai ser uma música que faz sentido, né, atemporal. Do que aquela música da modinha, que às vezes quando chega lá ela vai dizer, nossa, nada a ver essa música que eu tinha escolhido para o meu casamento naquela época, né? Então são coisas assim que tem que ser pontuadas e verificadas na escolha. Na escolha, sim. Isso. E é bem complexo essa questão da escolha, porque eu vejo até quando a gente faz os vídeos pro Instagram, né, vídeos? E a gente precisa de uma música que traduza aquele momento. E quando você erra na música, o que você está assistindo não se conecta. Então você não passa nem a mensagem musical, que
você queria e nem a tua mensagem de conteúdo, né? Então, ela é difícil, é uma arte, é difícil. E às vezes a gente precisa ter um jogo de cintura para auxiliar os noivos, porque tem algumas igrejas em Curitiba que são muito rígidas em relação ao repertório. Jura? É. Nossa. E tem algumas, por outro lado, que são muito tranquilas e a gente tem que respeitar, né? Então já aconteceu, por exemplo, da noiva passar uma lista pra gente e passar outra lista pra igreja. Olha, e daí já não deveria estar casando, começou mentindo pra Deus. E daí Isso chegou não vai na dar hora, boa. o padre pediu pra ver a lista. Ah. E aí ele falou, não deixo. Não autorizo. Se vocês forem tocar isso aqui, vocês podem guardar os instrumentos e ir embora. Daí a gente precisou chamar o noivo e adequar. Então, o bom de ter 22 anos de empresa é que já aconteceu muita coisa. Então, hoje eu já falo, essa lista aqui precisa ser aprovada pelo padre. E esse é um ponto bem importante. Olha, amo as minhas noivas, mas vocês precisam entender um ponto. A igreja não é fornecedora de casamento. Sim. A igreja não é um fornecedor de casamento. Repitam comigo, a igreja não é um fornecedor de casamento. Porque muitas pessoas quando elas vão para o casamento, elas esquecem que a igreja é porque você tem uma prática religiosa, porque você compartilha com aquela fé, compartilha com aqueles valores, com aquele estilo de celebração. Qual que é o sentido de você ir para uma cerimônia e já começar na música, né? Uma discussão, já ir contra, né? Vai num lugar, então, que não tem, né? Que não tá sobre, que não é sobre isso. Vai um lugar mais neutro, né? Que ninguém compartilhe de uma determinada fé, de determinados valores. Eu não entendo muito acho meio infantil esses embates, entendeu? Para mim não fazem parte do mundo adulto e de duas pessoas que vão se casar e construir uma família. Mas já às vezes assim. tem alguns pedidos que têm um sentido. Então, por isso que eu oriento conversar com a igreja, porque normalmente o celebrante, o padre, ele tem um bom senso. Então, já teve uma vez que a noiva queria um bom senso também, de entender que, ela quer essa música, e na entrada dela, ela queria uma música, assim, que teoricamente não tinha nada a ver, mas era a música que o pai cantava pra ela quando ela era criança, e o pai era falecido, e ela queria fazer uma homenagem. O padre autorizou, foi super legal, a gente tocou, e era uma música que a hora que ela falou, eu vi a música, eu falei, não, essa música nada a ver na igreja. Aí a hora que ela explicou a história, eu falei, eu acho que você devia conversar com o padre. E foi super emocionante, a família conhecia a música, todo mundo chorou. Todo mundo então, se conecta, lindo, né? Porque ela tem uma história com a família, isso é lindo. Então não dá pra também ter um preconceito com a música, porque às vezes ela tem uma história e ela vai fazer sentido mesmo num ambiente que teoricamente não seria o ideal, mas tem um contexto de amor, de respeito, né? Que tem a ver com a igreja. Então é legal analisar sempre, né, e levar isso em consideração. Mas essas coisas de hino de time de futebol, às vezes a escolha dos próprios instrumentos, a noiva vai casar na igreja e quer pôr uma bateria, por exemplo. Eu acho que fica muito esquisito, principalmente se eles já querem músicas mais populares, né? Então, como a gente faz essa parte das cordas, a gente consegue fazer um meio de campo, né? Pegar um rock e transformar numa música que pareça uma música mais clássica, né? Justamente por não ter o vocalista, não ter a bateria, não ter a guitarra. Então, a gente gosta sempre de ter vídeo disso, mandar pra noiva ver antes como é que ficou, né? Pra também não ter aquele susto. Ou então a noiva contrata uma harpa, que é um instrumento, assim, super suave, delicado, e daí no repertório só tem rock. Aí eu falo, né? Não é o ideal, mas dá pra gente fazer arranjos mais delicados do rock. E tem noiva que escuta e fala, é isso que eu queria, era isso. Ótimo, fechou. Né? Então, de ter, como ele falou, essa transparência, dizer não é o ideal, mas a gente consegue, né? A série Bridgerton agora ficou super famosa com essas versões, né? De quarteto de cordas, de músicas assim super populares, mas eles colocam num outro contexto, né? E às vezes parece que é da época mesmo, né? Então é algo que a gente faz bastante. Eles fazem essa releitura, né? Uma releitura, uma reestilização da música. Acho que seria uma releitura. Acho que uma releitura da música, né? E quem de nós nunca recebeu um vídeo no YouTube com um violinista desafinado, com alguém começando a cantar uma coisa, né? A gente que trabalha com casamento, pelo menos uma vez por semana, alguém dos nossos noivos, dos nossos clientes, mandam pra gente alguma coisa escabrosa. E às vezes você até percebe que são casamentos muito cuidados, assim, e eu não sei o que acontece que se perdem nessa contratação. É difícil pro cliente, se ele não tem um conhecimento musical,
ele descobrir se vocês têm técnica. Não tem como saber. Geralmente são a gente, né, que direciona o cliente, e é um ponto que eu sempre falo, assim, olha, eles têm formação técnica, eles têm qualidade musical, são bons instrumentos, porque também o instrumento muda um instrumento, né? Tem instrumentos, eles investiram no instrumento, investiram na formação. Então eu entendo que o noivo da produção, ele vai mais direcionado, vai mais educado, né, para vocês nesse sentido. Mas o cliente comum, como que ele faz para saber se aquele músico é bom, se aquele músico vai entregar qualidade musical, ou se o casamento dele não vai virar o meme do YouTube depois? Porque o povo é cruel. O convidado, gente, é cruel. Eles vão lá, filmam e postam tudo na internet. Viraliza isso, vocês não têm noção. Eu pessoalmente, quando eu trabalhei em outras empresas, era contratado por diversas empresas para cantar, enfim. Eu já vivi situações assim horríveis, assim, sabe? De coisas dando muito errado. Por exemplo, Alexandre, dá um exemplo pra gente, para ficar lúdico para os nossos noivos. Certa vez eu fui contratado para um casamento e me entregaram partituras que estavam numa tonalidade, sendo que os instrumentos tinham noutra tonalidade, uma partitura não fechava com a outra, e na hora da música acontecendo começou a dar tudo errado no meio da música, né? Então isso é falta de uma boa produção, né? Alguém que se atente a todos os detalhes ali, porque não basta escolher as músicas, você tem que ter os arranjos certos, você tem que pensar, ter as partituras certas, tem coisas que são muito básicas, e assim, no mundo da música, uma coisa simples como dar uma partitura errado numa tonalidade para um instrumento e no outra tonalidade para outro instrumento, vai dar tudo errado na hora. Né? E eu falo isso para os noivos. Às vezes os músicos podem ser muito bons, só que se não tem essa organização boa, não tem como dar certo. É que nem um time de futebol cheio de estrelas, não é? Mais ou menos. E tipo, então, todo mundo sabe fazer, mas se não tem uma boa gestão, cada um começa a fazer alguma coisa, enfim. Esse é um aspecto. O outro aspecto é justamente pessoas que estão mal preparadas, músicos realmente mal preparados, né? Que tem bastante aí, e muitas vezes as pessoas fazem a escolha da música pelo orçamento, sabe? E nisso aí às vezes pode ter um grande problema, né? Então quando alguém me pede um orçamento, eu não gosto de dar assim, um orçamento por dar um orçamento. Eu peço para ter uma conversa. Porque a partir daí eu vou entender o que a pessoa quer, vou poder dar todo um atendimento personalizado, e a partir daí eu vou montar alguns pacotes que vão, né, dentro daquilo que ele está buscando, daquilo que a gente entendeu? Então tem que primeiro entender o perfil do todo dos noivos e do casamento, para você direcionar um orçamento adequado, né, e chegar naquele ponto que vai agradar, que vai, né? Isso é além da qualidade que você já tem que prestar sempre como empresa, né? E toda a preparação. Então, muitas vezes, e aí eu falo também o seguinte, um bom músico, ele tem um nome, ele tem uma carreira e ele tem um preço, né? E às vezes, se você vai escolher músico pelo orçamento, você pode se dar muito mal. E se dá. E até aproveitando aqui, né, que tem vários fatores que envolvem, a Silvia até falou no começo da formação, né, o noivo pode olhar e falar, poxa, mas é 40 minutos, né, e não é, né, então tem vários fatores envolvidos nisso, desde tanto que o músico estudou, o valor que ele pagou no instrumento, o tempo que... Os instrumentos são caríssimos, instrumentos são caríssimos. Muito, e principalmente assim também, a organização, a parte de estrutura da empresa, de atendimento, né? Que isso leva tempo também, de ter alguém ali disponível para ajudar a escolher as músicas, fazer essa assessoria musical, que é algo que eles também não levam em consideração, né? Tem a parte de equipamentos ali no dia, toda a preparação, agendar os músicos, separar a partitura, né? Partituras boas, que funcionem, que a gente saiba que se conversem, que vai funcionar, né? De ter essa experiência também. E daí no dia a gente também chega muito antes. A gente já tá ali pronto, a gente toca 20 minutos antes, a gente toca até a cerimônia acabar, a gente toca até todo mundo sair da igreja, né? Então são coisas que às vezes os noivos falam, mas a cerimônia vai ser curtinha, o padre falou que faz em meia hora. Falo, tudo bem, mas tem as entradas, tem a saída, tem os 20 minutos de prelúdio. Para eu conseguir tocar na sua cerimônia 30 minutos, são
muitos anos de formação. Sim. Né? Um estudo que continua, né? Sim. E muitas vezes a gente escreve um arranjo personalizado para aquele casamento, escreve a partitura, né? Filma antes, manda para os noivos verem como ficou. Então, tudo isso faz parte do trabalho de casamento. Não é buscar um violino aqui, um saxofone ali, junta ali todo mundo e eles vão se virar ali na hora, né? Cheguem não é ali, isso. ó, começa às 17 horas, cheguem uns 15 minutinhos antes, ali vai ter um lugarzinho para vocês. E um ponto que eu acho muito importante reforçar, até porque é um conteúdo que vai para o YouTube, né, e fica fixo lá, é o seguinte, da questão da cerimônia. Algumas coisas em um casamento, nós que estamos na organização, nós conseguimos gerenciar. Um dos momentos, se não o momento mais independente que existe de um casamento, é a cerimônia. Não tem o que ser feito, não tem. A equipe de cerimonial faz aquela gestão das entradas, mas os músicos acontecem de uma forma muito independente. É o fluxo deles, é o fluir deles. Se o músico desafinou, se arrebentou a corda, não tem como, eu conheço um violinista e ele está chegando. Não tem como você resolver. A cerimônia, para quem trabalha, ela é muito contemplativa também, né? Tem os seus periféricos, né? Que já vai ver a decoração, a reserva de lugares, mas aquele caminhar dela acontece por si só. Então você tem que ter uma relação de muita confiança para entregar a cerimônia de casamento para um determinado músico. Ele tem que ter um histórico. Como que você contrata um ali, outro acolá, junta todo mundo e leva? A chance de dar errado é enorme e vai marcar eternamente aquela data. Nada que fizer depois daquilo ficou bom. Por isso que eu falo para os noivos, às vezes ter uma apresentação legal na internet, olhar, eles têm uma página bonita, tem avaliação ali no site. A família avaliou, muitas vezes não é um indicativo que a empresa é séria. Então eu acho que a melhor fonte sempre são os outros fornecedores, né? Trocar uma ideia com a produtora, com o cerimonialista, com o fotógrafo, filmagem, porque eles estão ali trabalhando e eles sabem também se a empresa entrega um bom resultado ou não, né? Claro, além de levar tudo isso em consideração, se é uma empresa que está começando, pode ser que você dê sorte e seja legal, pode ser que não. Não, e né? o Então, casamento... tá jogando na loteria. Eu tenho eu falo sempre isso, assim, todo profissional de casamento, ele precisa de um tempo fazendo o casamento para a gente poder considerar ele como um parceiro profissional, porque ele tem que viver, né? Não tá na academia, você não aprende, você não faz um curso online e aprende, você tem que sentir. E antes da gente, já quase estamos indo para 1 hora aí de papo, você viu como passa rápido? Antes da gente finalizar essa conversa, eu sempre termino o nosso bate-papo pedindo o comporte-se de vocês, dentro cada um da sua área. Eu tenho um comporte-se em relação eu tenho 2 comportes em relação à música, mas antes eu quero ouvir o comporte-se de vocês. E seria tipo para os convidados? Assim? Pode ser para os convidados, para os noivos. O que musicalmente falando, qual que seria... Quer que eu dê um exemplo para ficar mais fácil para vocês? Eu tenho a questão de 2 comportes. Primeiro, músicos, comportem-se. Vão com a roupa bem arrumada, nada de jogar a partitura no chão. Gente, eu quero morrer quando eu vejo partitura, aquelas estantes tudo tortinha assim, sabe? As hastes levantadas, partitura. Graças a Deus, nos nossos eventos isso não acontece, né? Lá no começo eu vi, a gente já... Agora obrigada. A gente só usa tablet, tá? Obrigada. Não, obrigada, né? Então, hoje a gente trabalha, temos o privilégio de trabalhar com músicos muito sólidos, com os melhores profissionais do mercado. Mas, gente, mesmo até quem tá, sabe? Apresentação, gravata certinha, postura, não entra na igreja gritando, né? Às vezes chegam atrasados, afobados, começam a repassar a partitura nas minhas costas, né? Atrás da equipe de cerimonial, uma coisa horrorosa. E eu posso falar, gente, por uma razão. Eu estudei violino 10 anos da minha vida. Eu não sou tão perdida. Quando eu falo de música de cerimônia, eu não sou tão perdidinha assim, entendeu? Tenho um pouco de know-how. Então, esse é um segundo ponto. E segundo, para as noivas.
quando os músicos tocam ao ar livre, eles precisam de cobertura, porque o instrumento desafina. Sim. Entende? Então lembrem-se disso quando vocês levarem músicos para locais abertos. Então é mais ou menos essa linha. Ana, qual seria o seu comporte? Eu diria um comporte para os convidados. Porque a gente sabe a hora de tocar as músicas. E às vezes a gente tá ali esperando a cerimonialista dar o sinal para tocar a entrada da noiva e já virou umas 3 madrinhas e falaram: a música da noiva! A música da noiva! Não tá na hora da música da noiva. A gente tá fazendo um fundo musical porque a noiva tá descendo do carro, tá tirando foto, se acalmem. Então a gente toca na hora certa, tá tudo bem. Adorei. Convidados, vocês não precisam dar o sinal para os músicos começarem a tocar. Tem a equipe de cerimonial, a cerimonialista, eles sabem. Excelente, tudo adorei. Não tinha me atentado a isso, foi ótimo. Essa é ótima, adorei. Sempre acontece. O meu comporte-se é noivas. Precisa ser escolhido o repertório, a formação com antecedência. E não dá para mudar assim, faltando 2 dias. É muito complicado. Então, assim, e principalmente se é uma grande formação, se você tem coro, orquestra, isso tudo precisa ser feito com muita antecedência. Então, né, você trabalha com arranjos, enfim, não dá para ser como você vai na churrascaria e dizer, toca Raul aí, né? Não é uma coisa que dá para improvisar de última hora. Então, precisa ser feito com antecedência e confiar que vai dar tudo certo e vai ser um momento lindo. É isso. Inesquecível. Ana, Alexandre, muito obrigada por tanto conhecimento, né? Porque a música é isso, né? A formação de um verdadeiro músico, ela é muito sólida, ela é muito profunda. Obrigada por atender os nossos eventos da forma maravilhosa que vocês atendem os nossos clientes. Obrigada. Temos aí, né, eventos vindo, né? Agora e que venham muitos, né? E que venham muitos. Amém. E muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Obrigada pelo convite. A gente vai mandar o link depois para todo mundo for casar. Olha, antes de contratar uns músicos, assiste esse linkzinho aqui que tem uma aula de música de cerimônia. Combinado? Obrigada. Obrigada. Até a próxima. E vocês, comportem-se.